Oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta, ou pela primeira vez, ao curso Entrelinhas Cinematográficas. Meu nome é Luana, vou ser a professora de vocês hoje, a tutora de vocês hoje. E hoje nós vamos falar sobre tipos de produção cinematográficas, ok? Quais são os tipos de produção, quais são os prós e contras em relação a cada um desses tipos, ok? No geral, nós vamos falar de dois tipos: longa-metragem e curta-metragem. O que é cada um exatamente? Quais são os prós e contras em relação a isso, em relação a cada um deles? Primeiramente, a gente começa com o longa-metragem. O longa-metragem é uma produção audiovisual de mais de 60 minutos. Tempo igual ou maior a 60 minutos. Okay? Então, o tempo igual ou maior a 1 hora. Quais são os prós e contras em relação a esse tipo de produção? Primeiramente, os prós. Nesse tipo de produção, nós temos muito mais tempo de desenvolvimento em relação à história, à narrativa. Então, você pode criar histórias mais complexas, você pode criar vários plots, você pode criar várias conexões, desenvolver os personagens, o que é muito importante. O desenvolvimento de personagens ajuda a pessoa que está assistindo a ter uma conexão com aquela história. E na produção de longa-metragem, isso se torna um pouco mais fácil, porque você tem mais tempo de tela para isso. Outra coisa que também é um pró é o apelo ao público, o apelo à grande massa, ao comércio, né? Então, os longa-metragens, eles são mais fáceis de serem comercializados, porque é muito mais fácil uma pessoa ir ao cinema para assistir um longa-metragem do que um curta-metragem. Principalmente no Brasil, é uma coisa muito difícil de se ver um curta-metragem nos cinemas. Então, por isso, se torna uma coisa mais fácil de ser vendida, de certa forma. Outra coisa que também é um pró é que é muito mais possível você conseguir ali vários apoios no sentido de ter pessoas interessadas no seu projeto. Por ser um longa-metragem, você vai ter um pouco mais de visibilidade e talvez conseguir um pouco mais de ajuda no que se trata da parte de atuação ou na parte de edição ou algo do gênero, além de ser um trabalho bem colaborativo, então você acaba criando um networking, uma conexão com pessoas muito maior. Agora, em relação aos contras, né? Quais são os pontos negativos do longa-metragem? Primeiramente, é um projeto muito caro, né? Quando a gente vê atualmente longas-metragens, né, produções de longa-metragem de 10 milhões de dólares, isso é um projeto barato, é um longa barato. Então, se trata de um projeto mais caro, se trata de um projeto colaborativo, que pode ser bom, mas também pode ser ruim. Então, você vai precisar ter a colaboração de várias pessoas, não só para fazerem parte, né, para darem a imagem na produção, mas também por trás das câmeras. Toda a produção, a edição, produção de áudio, a parte de fotografia e tudo mais, você precisa ter um time para aquilo ser feito, ok? E esse time ele precisa estar equilibrado nas suas ideias, ok? Outra coisa que também é muito importante é que o longa, ele além de ser mais complexo, de você poder produzir histórias mais complexas, ele também acaba sendo mais fácil de você se perder no meio da sua história. Então, você precisa ter muito cuidado e muito foco no que você quer fazer. Por fim, o longa-metragem, pelo fato de ser um projeto mais complexo, mais caro, mais trabalhoso, ele não é um bom começo. Se essa é a sua primeira produção, se é a primeira vez que você
pensa em criar, né, em fazer uma produção audiovisual, não considero que seja um bom começo por ser uma coisa muito complexa e muito cara para você investir logo de cara. O que nos leva para o curta-metragem. O que é um curta-metragem? Teoricamente, os curtas eles são produções audiovisuais com menos de 60 minutos. Porém, existe uma padronização um pouquinho diferente. Em festivais internacionais, é considerado um curta, geralmente, até 40 minutos de duração. Então, se a sua produção tiver até 40 minutos, ela provavelmente vai estar ali no grupo dos curtas-metragens nos festivais internacionais. Já aqui no nosso Brasil, nós temos uma legislação que estabelece que curtas-metragens são até 15 minutos de duração. Portanto, se você estiver pensando no mercado nacional, até 15 minutos. Se estiver pensando no mercado internacional, até 40 minutos. É mais ou menos essa base que nós vamos considerar. Agora, quais são os contras, quais são os prós? Começando com os prós novamente e recapitulando a última coisa que eu falei do longa-metragem, o curta-metragem ele vai ser um projeto de menos complexidade para você começar e menos investimento também, ok? Então, o curta-metragem ele é um projeto mais barato que você consegue fazer com equipamentos não tão profissionais. Você também vai ter menos pessoas no seu time, não é que você não precise necessariamente, mas você vai poder dividir os trabalhos a serem feitos num grupo menor, ok? Além disso, o curta-metragem ele também permite você uma maior flexibilidade em relação a onde você quer gravar. Às vezes, no longa, nós temos ali a preocupação com a locação, onde que eu vou gravar esse filme, vai ser uma cena muito longa, como é que eu vou fazer? No curta, é um pouco mais flexível em relação a isso. Resumindo os pontos positivos, ele é um projeto que você consegue começar por ser menos complexo, e por ser mais barato. Já a parte dos contras, quais são, né, os contras, as partes negativas do curta-metragem? Primeiramente, ele é um trabalho curto, né? Por isso, esse tipo de produção acaba sendo um desafio criativo também, porque nós precisamos criar início, meio e fim para a nossa história dentro de um curto período. Nós precisamos criar uma história que seja entendível, complexa até certo nível e que seja atraente a quem nos está assistindo, a quem está assistindo a nossa produção. Outra coisa que também é muito importante é que, apesar de ser complexa a certo nível, essa história ela não vai ter muitas camadas. Então, nós vemos aí filmes, longas-metragens que tem camadas e camadas e vários significados numa mesma produção. Já no curta, nós não temos essa oportunidade, ou essa oportunidade ela acaba se tornando muito trabalhosa. Não só na questão de produção, como na questão de criatividade. Você precisa ter muita criatividade, muito foco e muito perfeccionismo para que você consiga adicionar várias camadas a um curta-metragem. O que nós vemos, geralmente, é no máximo 2 ou 3 camadas de história para que você consiga dar uma complexidade à história ao mesmo tempo que você consegue focar no que você precisa. Bom, vimos hoje as diferenças, os prós, os contras dos curtas, dos longas, quais que são as melhores perspectivas em relação aos dois. E, dito isso, esse curso especificamente vai se tratar com maior afinco ao curta-metragem.
por ser um curso de introdução, por ser um curso que nós vamos falar ali do inicial, da base da produção audiovisual, nós vamos focar no curta-metragem, que é o que eu, como professora, e a nossa equipe também, como pessoas que se interessam e estão na área, consideramos mais viável para quem está começando. Ok? Então, hoje foi isso. Okay? Muito obrigada pela sua atenção. Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!